Muitos de nós crescemos achando que sabíamos exatamente quem eram as princesas da Disney. Vestidos brilhantes, músicas chiclete, animais que cantam e, claro, finais felizes. Mas e se eu te dissesse que algumas dessas supostas princesas, na verdade, não são princesas? Pois é, mesmo aparecendo em filmes da Disney, usando vestidos dignos de um baile real e sendo lembradas por milhões como princesas, oficialmente, elas não fazem parte do seleto grupo das princesas Disney. E não é por falta de carisma ou de protagonismo. Às vezes, o motivo é tão simples quanto uma bilheteria decepcionante, um contrato complicado com uma atriz ou até uma personagem considerada ousada demais para o público infantil. Hoje, vamos revelar a verdade por trás dessas princesas que a Disney prefere manter fora do trono. Algumas vão te surpreender e outras podem até doer. Megara, a garota sarcástica que nunca teve coroa. Quando pensamos em uma princesa da Disney, imaginamos doçura, vestidos brilhantes e músicas sobre sonhos. Mas então surge Megara e vira tudo de cabeça para baixo. Desde sua primeira aparição em Hércules, em 1997, ela se destacou justamente por ser o oposto do que se esperava de uma heroína da Disney. Cínica, independente, provocadora, com uma história marcada por desilusão e sacrifício. Ela não está à procura de um príncipe encantado. Na verdade, não confia em ninguém e ainda assim acaba se apaixonando do seu próprio jeito, sem perder nem um pouco da sua personalidade. Sua música, Não Direi Que É Amor, virou praticamente um hino para quem estava cansado de romances instantâneos. Megara é uma das poucas personagens femininas que começa do lado do vilão, trabalhando para Hades e termina encontrando redenção, sem que sua história se resuma a um romance. Então, se ela tem carisma, desenvolvimento, protagonismo e uma estética que funciona perfeitamente no universo Disney, por que não é uma princesa oficial? A resposta está mais nos escritórios do que no roteiro. Megara não é filha de reis, nem se casa com um príncipe. Embora isso não tenha sido um obstáculo para outras, como Mulan, que também não se encaixa nesses critérios tradicionais, a Disney decidiu deixá-la fora da franquia Disney Princess. Os motivos? Dizem que seu tom irônico não combinava com a imagem mais clássica das princesas e que o filme não foi um grande sucesso de bilheteria na época. Mas o tempo colocou tudo no lugar. Para muitos fãs, Megara é uma princesa cult, à frente do seu tempo. Uma heroína que não precisa de coroa para brilhar. E talvez seja justamente por isso que ela mereça, mais do que ninguém, este segundo lugar. Esmeralda, a princesa que a Disney preferiu esquecer. Poucas protagonistas foram tão corajosas, tão fortes e ao mesmo tempo tão ignoradas quanto Esmeralda em O Corcunda de Notre Dame, de 1996. Ela não é apenas a voz dos oprimidos, mas também uma das primeiras mulheres da Disney a desafiar abertamente a autoridade. Ela luta por justiça e arrisca tudo para defender aquilo em que acredita. Não é uma princesa de sangue, mas isso nunca impediu personagens como Pocahontas de entrar para o time oficial. O que realmente pesou contra Esmeralda foi outra coisa. Sua história era sombria demais para o padrão Disney. O Corcunda de Notre Dame adapta o romance de Victor Hugo, uma obra carregada de críticas sociais, religião, preconceito e desejos reprimidos. Embora o filme tenha suavizado bastante o conteúdo original, ainda assim foi a produção mais madura e complexa da era Disney dos anos 90. Além disso, Esmeralda foi criada como uma mulher sensual, inteligente e direta. Ela não fazia rodeios, e isso para a Disney acabou sendo um problema. No começo, Esmeralda chegou a ser incluída no grupo oficial da Disney Princess. Apareceu em alguns catálogos e produtos no fim dos anos 90, mas, pouco tempo depois, simplesmente desapareceu. A Disney a retirou silenciosamente do grupo, sem qualquer explicação. As teorias mais comuns dizem que sua imagem era adulta demais para o público infantil e que o filme, apesar de visualmente impressionante, não foi um sucesso estrondoso em vendas de brinquedos e fantasias. O resultado? Uma das protagonistas mais corajosas e completas da Disney foi praticamente apagada do mapa, como se nunca tivesse existido. Sem castelo, sem vestidos rodados, sem grandes campanhas de merchandising. Mas quem se lembra dela sabe, Esmeralda foi muito mais do que uma princesa. Foi uma lutadora, e provavelmente uma das personagens mais humanas que a Disney já criou.
Número 3. Jane, a cientista que nunca chegou ao trono. Jane Porter, protagonista de Tarzan, de 1999, é um caso curioso. Ela não nasceu princesa e não se casa com um príncipe. Mas será que isso realmente sempre foi um requisito? Nem sempre. A verdade é que Jane cumpre algo essencial. É a principal figura feminina de um filme da Disney, tem peso na narrativa, passa por um arco de transformação claro e possui um visual que poderia facilmente se encaixar na franquia das princesas. Mesmo assim, a Disney nunca a incluiu. Nunca, nem por acaso. Jane é inteligente, curiosa e corajosa, mas também desajeitada, divertida e extremamente carismática. Ela deixa sua vida confortável em Londres para se aventurar na selva africana e, aos poucos, se adapta a um ambiente selvagem com uma naturalidade surpreendente. Diferente de muitas protagonistas que esperam ser resgatadas, Jane evolui por escolha própria. Ela se apaixona por Tarzan, sim, mas também se apaixona pela vida na selva, pela descoberta e pela liberdade. Então, por que ficou de fora? A teoria principal é simples. Tarzan não tem elementos clássicos de conto de fadas nem envolve realeza. A ambientação é mais realista do que mágica. Além disso, Tarzan não é príncipe, nem de título, nem de linhagem. Sem esse elemento real, a Disney nunca conseguiu justificar a inclusão de Jane no Clube das Princesas. E embora o filme tenha sido um grande sucesso comercial, impulsionado principalmente pela trilha sonora, Jane nunca decolou em termos de marketing. Nem bonecas, nem mochilas, nem vestidos amarelos com corpete. Jane foi rapidamente esquecida no universo da Disney. Mesmo representando tudo o que uma princesa moderna poderia ser, corajosa, curiosa, empática e com uma mente científica brilhante, talvez ela nem precise de uma coroa. Ainda assim, muitos de nós continuamos achando que o trono teria sido perfeito para ela. Número 4. Gisele, a princesa que foi real demais para ser princesa. Gisele é, sem dúvida, uma das princesas mais mencionadas nos nossos vídeos anteriores, mesmo que oficialmente ela não seja uma. Porque se alguma vez existiu uma princesa em todos os sentidos da palavra, angelical, vestido volumoso, animais ajudantes, inocência total, essa princesa é Gisele. E ainda assim, ela não faz parte da formação oficial das princesas Disney. Gisele é a protagonista de Encantada, de 2007, um filme que começa como um clássico animado da Disney, mas que rapidamente dá uma reviravolta inesperada. Ela é transportada para o mundo real, ainda usando seu vestido de conto de fadas. O mais interessante é que Gisele representa o arquétipo da princesa Disney em sua forma mais pura, a ponto de o próprio filme brincar, parodiar, homenagear e desconstruir todos os clichês clássicos. E mesmo assim, a Disney nunca a coroou oficialmente. Por quê? A resposta é tão fria quanto corporativa. Os direitos de imagem, como foi interpretada por Amy Adams na versão live action, incluí-la na franquia oficial significaria pagar direitos de imagem à atriz sempre que sua imagem fosse usada em produtos, brinquedos ou campanhas de marketing. Então a Disney tomou uma decisão drástica. Foi melhor fingir que ela nunca foi princesa. Narrativamente falando, Gisele cumpre todos os requisitos. Ela é sonhadora, gentil, resolve conflitos, evolui como personagem e vive uma história de amor digna de qualquer conto de fadas. Além disso, Encantada foi um sucesso de bilheteria, amado por fãs de várias gerações. Mas, apesar dos memes, da nostalgia e dos pedidos constantes dos fãs, a Disney manteve Gisele fora do clube. Em outras palavras, Gisele foi a princesa perfeita, até se tornar cara demais. E se isso não é digno de uma tragédia ao estilo Disney, não sabemos o que seria. Número 5. Kida, a princesa esquecida de um reino perdido. Kida tem tudo o que uma princesa Disney deveria ter. Ela é filha de um rei, uma guerreira nata, poderosa, com uma história marcada por legado e sacrifício. E ainda assim, quando falamos de princesas Disney, quase ninguém menciona seu nome. Seu filme, Atlantis, O Reino Perdido, de 2001, foi um dos experimentos mais ambiciosos da Disney. Uma história mais madura, sem músicas, com estética steampunk e uma protagonista feminina forte, ancestral e misteriosa. E ela não é apenas parte da realeza. É protetora da sua cultura, líder espiritual e uma guerreira que empunha lanças antes de pensar em saltos altos.
mas a Disney não soube o que fazer com ela. O filme foi um fracasso comercial. Lançado no meio da transição entre a era de ouro dos anos 90 e o novo milênio, não conseguiu se conectar com o público infantil. O resultado? Nada de bonecas, nenhum musical na Broadway e, claro, ela ficou fora do Clube das Princesas. E isso, mesmo cumprindo todos os requisitos técnicos. Afinal, ela é filha de um rei. Ela se torna rainha, salva seu reino, tem um visual marcante e uma história poderosa, mas não teve a magia comercial que a Disney exige para entrar na elite das princesas. Muitos fãs a consideram a princesa mais subestimada da Disney, uma heroína forte, sábia, visualmente impressionante, mas diferente demais para o molde clássico. Enquanto outras princesas cantavam sobre amor verdadeiro, Kida estava ocupada protegendo um império milenar, e a Disney simplesmente a deixou enterrada junto com esse império. A Disney pode ter sua lista oficial de princesas, bem polida, bem vendável, mas todos sabemos que muitas ficaram de fora sem merecer. Algumas eram fortes demais, independentes demais, reais demais, ou simplesmente não se encaixavam no padrão. E talvez seja exatamente por isso que nos conectamos tanto com elas, porque nem toda princesa usa coroa, nem toda princesa canta sobre amor verdadeiro, mas todas deixaram sua marca, mesmo que não apareçam nos catálogos oficiais. A Disney pode até tê-las esquecido, o público não esqueceu. Porque ser princesa não é sobre títulos, é sobre história. Conta pra gente nos comentários qual outra princesa você acha que deveria fazer parte do clube oficial das princesas Disney. E se você curte os nossos vídeos, lembre que a melhor forma de apoiar o canal é deixando o seu like e se inscrevendo. A gente se vê no próximo vídeo.